E olha, de uma forma geral, o nosso país não prioriza soluções para problemas de saneamento básico, segundo pelo menos uma pesquisa publicada pelo IBOP. E quando a gente pergunta aí sobre os problemas que deveriam ser resolvidos pelo poder público, ninguém lembra de tratamento de esgoto, né? Isso aparece em sexto lugar. Antes estão saúde, segurança, droga, educação e vai por aí afora, André. De acordo com a enquete, a maioria dos entrevistados sabe o que é saneamento, mas apenas 55% deles dizem acreditar ter tratamento de esgoto. Quando perguntados, 75% dos entrevistados não cobraram melhorias nesse item. E olha, uma sondagem feita pelo Sebrae com micro e pequenas empresas mostrou que 81% das empresas, das pessoas desconhecem a reunião que vai ter no próximo mês, vai ser coberta aqui pelo Jornal da Record News, que é a chamada Rio+20. Mas a maioria já pratica ações sustentáveis e sabe da importância da sustentabilidade para os negócios em geral. Nós temos aqui o nosso convidado para falar um pouco a respeito do tema, que é o presidente do Sebrae, que é o Luiz Barreto, que está aqui conosco. Luiz, boa noite e obrigado pela participação. Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Luiz. Luiz, esse tema então chegou nas pequenas e médias, porque eu vejo grandes empresas, o pessoal fala muito, até publica, mas a pequena e média empresa está se empenhando nisso, está se engajando nisso? Está chegando, Heródoto. Eu acho que isso é um movimento cultural de transformação da sociedade. Esse é um tema muito relevante para o século XXI, talvez o tema mais importante do nosso século. E eu acho que o mercado, os consumidores, a imprensa e esse grande evento vai trazer mais à tona. E o esforço do Sebrae nesse sentido, para colocar no centro da agenda das pequenas empresas também esta agenda da sustentabilidade. Como você disse, não pode ser uma questão apenas das grandes empresas ou só dos governos. Tem que entrar na base da sociedade. E como as pequenas empresas são 99% das nossas empresas, é fundamental que elas se preparem para este tema, que significa inovação, mudanças tecnológicas e acompanhar um pouco esta questão. E como cidadão também, não só como empresário, mas como cidadão, este é um tema que nos mobiliza. Uma pergunta, qual seria o impacto se todas essas micro e pequenas empresas, então, se tornassem sustentáveis? Porque o senhor falou que é um índice bem grande, né? Veja, quer dizer, a gente está trazendo esse assunto, vocês viram que a pesquisa demonstra que mais de 80% não sabem exatamente o que é um projeto de sustentabilidade, mas praticam isoladamente algumas ações. Muitas economizam energia, outros água, outros têm outros mecanismos, mas isso não conforta em um projeto mais integrado. Esse é o nosso esforço. Você pensa isoladamente, talvez uma pequena lavanderia em Mato Grosso, uma padaria aqui, isoladamente não conta, mas se você pegar o valor agregado disso, isso conta muito. Por exemplo, no caso, vamos pegar o exemplo da lavanderia, a gente tem um bom exemplo nisso, elas são em torno de 7 mil no Brasil. Se todas elas economizarem energia, tiverem mais eficiência energética, economizarem água, isso dá um impacto geral muito grande. Isso vale para qualquer área da economia. Portanto, nós precisamos disseminar na sociedade, no consumidor e nas pequenas empresas uma série de práticas que são possíveis, até não custam muito. Hoje, a eficiência energética, por exemplo, não é só uma questão de sustentabilidade, é de produtividade. Como é que eu vou ser competitivo com o meu cliente? Eu tenho uma sorveteria, tenho uma geladeira velha. Eu não vou ser competitivo com uma outra sorveteria igual à minha, mas que já adotou máquinas mais modernas, que economizam. Qualquer economia de 5, 10, 12, 30 reais, no âmbito geral de um pequeno negócio, conta muito. Então, nós temos que associar produtividade, eficiência, maior competitividade com questões da sustentabilidade. É possível, sim. Quanto mais cedo as empresas chegarem numa agenda de sustentabilidade, mais chances de ter lucro, de ter nichos de mercado. Hoje, todos nós, como consumidores, temos uma mudança cultural, a gente exige muito mais do que exigia há 15, 20 anos atrás. Ninguém hoje quer comprar de uma empresa que é pego com trabalho escravo ou que tem problemas de fertilizante, que a gente hoje tem uma postura. Isso não é uma coisa fácil, as mudanças vão ocorrendo devagar, mas se você pegar grandes centros urbanos, isso já é forte. Né? Você falou alguma coisa assim, as pequenas empresas, às vezes de um proprietário, dois proprietários, quer dizer, é praticamente um cidadão. Isso. Ele é o gestor da empresa. Isso, muitas vezes ele com a família dele, um empregado apenas. Então tem algumas coisas que ele poderia fazer, por exemplo, como cidadão e como empresário. Por exemplo, separar o lixo. Coleta seletiva, reciclagem do material, economia de energia, economia de água, se informar
de mecanismos que já estão disponíveis no mercado. Esse é um pouco o papel do Sebrae, da assistência técnica, informá-los. Por isso nós vamos participar da Rio+20 fortemente, vamos fazer uma feira lá de negócios sustentáveis, para ele saber o que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, que medidas ele pode adotar, aprender um pouco esse passo a passo dessas questões que você levantou, como, por exemplo, a reciclagem dos materiais, economia de energia. Por exemplo, uma pousada, por exemplo, hoje. Se ela tiver um bom marketing, tiver economia de energia, usar energia solar, não ocupar todo o seu terreno, ter espaço, isso tudo pode virar um nicho de mercado. Se você tem duas pousadas iguais, Heródoto, se você sabe que uma delas... Para ele nem precisa perguntar, né, Luiz? Você vai optar em qual delas? Evidente que você vai optar por uma que, então, eu acho que quanto mais cedo a gente chegar nessa agenda, e o Sebrae tem subsidiado isso, nós estamos trabalhando fortemente, evidentemente que tem um custo. Toda mudança de maquinário, mudança tecnológica, incorporação de novas tecnologias tem um custo. Por isso é que o Sebrae está se esforçando muito para aproximar a oferta da demanda e subsidiar. Nós estamos subsidiando 90%. E nós não podemos deixar que a Rio+20 se transforme só num debate das grandes empresas. Por isso o Sebrae é patrocinador também, junto com grandes empresas, nós vamos estar lá. Tem essa feira do empreendedor, tem educação sobre sustentabilidade, tem oportunidades de negócio, muitas franquias já que vão nesse nicho de mercado. Então, nós vamos aproximando, reforçando a ideia que também sustentabilidade é inovação e tem a ver com oportunidades. Muita gente acha que é gasto só, mas é oportunidade também. São vantagens que agregam valor ao seu produto. Luiz, a gente vai continuar conversando um pouco mais a respeito desse tema, que é um tema, obviamente, bastante importante, daqui a pouquinho no nosso r7.com, tudo bem? Eu que agradeço. Já, já. Obrigada, Luiz. Boa noite.